Olá pessoal, essa aula de citologia hormonal seriada. Ela serve para orientar vocês na confecção do mapa, que seria interessante e importante que vocês fizessem, se quiserem também, não é opcional, para poder conseguir fazer as correlações, né? Em resumo, é muito difícil estabelecer uma correlação, mas através do mapa, puxando as flechas, né, fazendo desenho, ou mesmo só com os quadradinhos escritos, é possível vocês relacionarem os sistemas. Então, esse trabalho pode ser feito em grupo, de preferência o grupo tutorial, porque acabando a tutoria vocês conseguem discutir. O ciclo menstrual, a princípio, parece ser simples, mas não é bastante pesado e difícil de ser compreendido. Por isso, vocês vão ter que se debruçar, né, e acabar aprendendo e estudando a fundo o ciclo menstrual. É importante também fazer a correlação com os sistemas para vocês compreenderem que os sistemas desta mulher, chamada mulher de fases, é afetado, pois possui receptores para esses hormônios. E assim, cada sistema vai ter uma manifestação, né? Vai responder de uma determinada forma, dependendo do hormônio que está sendo liberado naquele momento, né? Ou em maior concentração, vamos dizer assim. Então, a outra importância que vai ser extrapolar para correlações com a gravidez. E, posteriormente, com o módulo que vocês vão discutir a menopausa, que seria o módulo saúde da mulher. Então, o ciclo menstrual ele vai dar base para vocês compreenderem tudo o que acontece com essa mulher durante a vida dela, tá? Então, como a gente pode fazer esse mapa conceitual? Montando uma cronologia. Tá? A gente vai ordenar início, meio e fim dentro do próprio ciclo. Então, do primeiro dia do ciclo ao último dia do ciclo, de 28, de 30 dias, dependendo da mulher. E aí, fazer as correlações com o tecido-alvo, dependendo também do hormônio naquela determinada fase. Então, ao longo da exposição, vocês vão compreender bem o que eu estou querendo dizer. Esse mapinha aqui, ele é muito interessante, porque na primeira parte dele, vocês estão observando os hormônios que são liberados, mas só que de uma forma integrada, né? Todos os hormônios ao mesmo tempo, não respeitando a origem deles. Mas vocês veem aí a presença do FSH, do LH, do estrógeno, da progesterona. Logo abaixo, vocês vão ver a evolução dos folículos e da maturação dos folículos, né, ao longo do ciclo. Abaixo ainda vocês vão ver o endométrio, como ele se comporta durante o ciclo. E é interessante vocês observarem a evolução do endométrio olhando o hormônio que está no gráfico lá em cima. Então a gente vai observar que na primeira fase do ciclo, tanto o estrogênio quanto a progesterona, bem no comecinho do ciclo, até ali o 5º dia, eles estão em concentração baixa. Depois, o comportamento do estrogênio, ele vai numa curva ascendente, né? Até antes um pouquinho do 14º dia, lá por volta do 12º dia, ele dá uma decrescida até o 16º dia, e quem sobe, né, nesse momento é a progesterona, que vai assumir um papel de protagonismo em relação ao estrógeno, ao estrogênio. Então a relação se inverte, né? Eu tenho mais progesterona do que estrogênio na segunda fase do ciclo. Então é bastante importante para a gente poder entender como o que vai acontecer nesses tecidos durante esse período. Então eu vejo o comportamento ali do endométrio, e que descama no início do ciclo, e ao longo do ciclo ele vai aumentando de espessura. O muco cervical, comportamento dele no começo do ciclo, né? E no meio do ciclo e no final dele, a gente pode observar que existe ali uma diferença, e no meio do ciclo eu vejo mais espaços. Esses espaços que vocês estão vendo num tom mais escuro, num fundo escuro, demonstra a finlância desse muco. Então ele é bastante finlante no meio do ciclo, justamente para possibilitar, para dar chance para o espermatozoide subir, chegar até as trompas e assim encontrar
o ócito que está sendo liberado pelo ovário. Mais abaixo ainda vocês vão ver a curva de temperatura, que mostra essa temperatura abaixo da linha de 37 graus no começo do ciclo, e logo depois da ovulação, a mulher tem um acréscimo de meio grau Celsius, né, na temperatura durante esse ciclo de 28 dias que a gente está demonstrando aqui. Esse é um outro gráfico que pode ajudar vocês também a construírem o mapa de vocês, já é uma colinha, né? E aqui está melhor, a temperatura está lá em cima, mesma coisa que eu já falei no slide anterior, mas aqui a gente consegue separar o eixo hipófise-hipotálamo, e aí a gente vai observar que o hormônio FSH tem um aumentozinho, né, ali no começo do ciclo, e depois lá no meio do ciclo, no 14º dia do ciclo, ele tem um pico, depois ele decresce ao longo dos 28 dias. E o LH, por sua vez, tem um aumento bem no meio do ciclo e decresce também, já acabou. Bom, aí embaixo nós temos o ciclo ovariano e logo abaixo são os hormônios que são produzidos pelo próprio ovário. Por isso que ficou legal esse mapa aqui, porque ele mostra o LH e FSH, que são produzidos pela hipófise, e mostra o estradiol e a progesterona, que são produzidos pelo ovário. Então, separa as duas duplinhas, né? E aí, abaixo, os sistemas que são influenciados pela ação do estrogênio e da progesterona. Então, a gente está vendo ali a menstruação, depois o endométrio se espessando ao longo, né, na segunda fase, que é a fase lútea, né, na fase folicular a menstruação, na fase lútea o endométrio crescendo, toda a vascularização, né, a gente está vendo ali a vascularização para poder receber possivelmente um embrião, um ovo, se houver a fecundação, né, e logo depois a menstruação em seguida. E embaixo a gente está vendo aqui o trajeto do óvulo no ovário, né, do ovário, o ócito sendo, migrando para as tubas, né, o espermatozoide se subiu e fecundou, né, vai deslocar o ovo, então, para dentro do interior do útero, para também ali nidar, né. Bom, aqui é uma forma também de exemplificar a mesma coisa, já fazendo uma relação maior, né, entre o sistema nervoso, a gente vê a liberação ali do LH e do FSH, e depois a ação desses hormônios no ovário, né, e o ovário ali também liberando o estrógeno e a progesterona, e a ação do estrógeno e da progesterona já apontada no endométrio. E aí vocês vão ver essa modificação endometrial que vai acontecer dentro do ciclo menstrual, né? Bom, quando esses hormônios são liberados, como o estrogênio, por exemplo, e a progesterona, eles têm ação em todos os sistemas que possuem receptor para esses hormônios. Então, a pele, os anexos, a vagina, a mama, o muco, o sistema imune, o sistema cardiovascular, todos eles recebem ação, né, desses hormônios porque possuem receptores para eles. Outra vez a gente está vendo o eixo, hipófise, né, o estímulo, todos os sistemas também que são passíveis de receberem esse estímulo hormonal, né, e assim haver essas modificações. Bom, agora aqui eu vou falar de elementos cérvico-vaginais, tá? Então eu tô falando de mucosa vaginal. Então esses hormônios, eu não havia dito para vocês que eles têm ação nos sistemas? Então na mucosa vaginal não é diferente. Esses hormônios que são produzidos lá no ovário, a mucosa vaginal tem receptor para eles, né? E vai sofrer ali uma modificação. Se eu quiser também entender como é que se comporta, né, o endométrio, ele reflete, a mucosa vaginal vai refletir aquilo que acontece lá no endométrio. Então, o que eu estou falando agora nessa aula é das modificações que acontecem nas células vaginais, certo? Então, aqui eu tô vendo
uma célula epitelial superficial. Superficial, eu sei que ela é superficial, por quê? Porque ela tem um núcleo picnótico, com a cromatina bem condensada, e um citoplasma grande. Tá corada de vermelho porque o corante ácido, ela tem uma afinidade a esse corante ácido, por isso ela fica nessa cor, avermelhada. Então possui uma substância dentro dela, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que se cora, né, com corante ácido. Nós estamos vendo também abaixo uma célula intermediária, tá corada de azul, e essa célula intermediária se cora de azul porque ela tem afinidade por corantes básicos. Então é uma célula basofílica. E aí nós observamos também uma célula com um núcleo maior e um citoplasma pequeno, que é uma célula basal. Então, se a gente fizesse um corte da mucosa vaginal, um corte histológico e não citológico, então corte de tecido, as células superficiais elas estão voltadas para a luz vaginal e as células intermediárias mais aprofundadas no tecido até chegar às células basais. As células basais são as células mãe, que tem um núcleo de uma cromatina frouxa, significa então, se um núcleo grande ou citoplasma pequeno, que ela está em franca proliferação. Essa proliferação vai fazendo com que esses elementos, né, sofram maturação, essas células vão maturando ao longo do caminho, né, então elas vão caminhar para a luz, vão sofrendo maturação e sofrendo junto transformações, por isso elas vão se tornando de basal em parabasal, de parabasal em intermediária, de intermediária em células superficiais. E aí ela sofre apoptose, né? O núcleo vai cada vez mais se condensando até sofrer apoptose e ela descama dessa forma. Então, isso acontece sempre, né, na mucosa vaginal, igual acontece com a nossa pele, que vai descamando também. As células basais, vocês já estudaram isso, as células basais proliferam, vão empurrando as células, né, e maturando dessa forma, e empurrando essas células até chegarem na superfície e perderem o seu núcleo, né, por apoptose e assim descamar. Aqui eu vou apresentar então uma célula basal, tá aí a setinha mostrando, núcleo pequeno, né, e o núcleo e o citoplasma bem pequenininhos, né, em relação, se comparado com a célula que está vizinha, né, que é uma célula com citoplasma bem maior. A célula intermediária já possui um citoplasma um pouco maior, né, mas o núcleo ainda com a cromatina frouxa, mostrando que essa célula ainda prolifera, né? E aqui uma célula intermediária, isolada, e uma célula superficial basofílica, com um núcleo bem condensado, a gente chama esse núcleo de picnótico, e um citoplasma bem avantajado, bem grande. Essa é uma célula superficial eosinofílica com núcleo picnótico. Então essa aí é corada com corantes ácidos, por isso eosinofílica. Bom, vamos primeiro esfregaço da fase menstrual, né? Se refere ao segundo dia do ciclo. Aqui nós temos hemácias esparramadas pelo campo como um todo. Nós temos também neutrófilos, são esses pontinhos azuis que vocês estão observando, e as células superficiais basofílicas. E tem perdida aqui no meio do campo uma célula superficial eosinofílica. Aqui nós temos uma fase folicular média, isso está no 8º dia, então eu vejo um número mais ou menos parecido, tanto de células superficiais eosinofílicas, quanto de células superficiais basofílicas. Existe aí uma distribuição 50%, 50%. Ao longo da evolução do ciclo, aqui a gente já chega na fase pré-ovulatória, no 12º dia, e eu observo um número muito maior de células eosinofílicas em comparado com as células basofílicas. Aqui já no 14º dia do ciclo, a gente vê um número maior ainda de células eosinofílicas e vocês podem observar que a coloração dessas células superficiais está bem mais condensado, né? Um vermelho forte. Antes, na célula anterior, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver ali
que as células são mais róseas, né, mais rosinha. Aqui ela está bem vermelha, porque aumenta muito a concentração de glicogênio nessas células, em resposta ao estrogênio. Então, o estrogênio, que vai estar bem mais alto do que a progesterona nessa fase do ciclo, é responsável, né, por esse aumento dessa concentração de glicogênio intracelular. E isso é bom, né, e vai servir também de nutriente para os bacilos de Dodeline, que começam a crescer nesse momento, a povoar essa mucosa e aumentar, né, utilizando o nutriente, o glicogênio, né, como fonte energética, e metabolizando esse glicogênio, liberando então o ácido lático. Então é assim que esse ácido lático vai deixar essa mucosa vaginal mais ácida e vai ser a primeira resposta de defesa dessa mucosa contra patógenos que podem, nesse momento, subir, né, via mucosa vaginal e chegar até intraútero, e é o que a gente não gostaria que acontecesse, porque isso pode interferir na fecundação. Aqui a gente tem a ovulação, né, pós-ovulação, no 14º dia, e a gente está observando num aumento menor, para vocês verem como essas células estão carregadas de glicogênio. Aqui a gente vê uma modificação substancial, né, nessa fase, na fase luteínica ou pós-ovulatória, e a gente observa aí a formação de amas, em francês, esse conglomerado, esse aglomerado de células, que é típico dessa fase pós-ovulatória. Então a gente vai saber que essa mulher ovulou quando a gente encontra esse aglomerado celular. E aqui a gente observa também que ainda possui, nós temos aí as células superficiais eosinofílicas, mas começa a aparecer também as células superficiais basofílicas em resposta à progesterona que começa a subir os níveis, né? Nessa fase, então, luteínica média, a gente vai ter o pico de progesterona. Por isso, essas células estão aí azuladas e o esfregaço, ele já é sujo, né? A gente chama de esfregaço sujo porque parece uma poeirinha no fundo. Se vocês observarem bem, prestarem bastante atenção, vocês vão ver que esse fundo parece uma poeira, e ali a gente também vai encontrar polimorfos nucleares que começam a aparecer em resposta à progesterona. Então a progesterona tem essa capacidade de fazer com que essas células migrem, né? Os polimorfos, que eu tô querendo dizer. A fase luteínica pré-menstrual mostra, então, já respondendo à ação da progesterona, né? Basta ter progesterona e os polimorfos que possuem receptor para progesterona são atraídos para esse local, né? Então, isso já faz com que a gente tenha um exércitozinho pronto para quando houver a descamação, ruptura de vasos, né? E a menstruação se instale, a gente já tem ali uma defesa, né, pronta para responder à menstruação. Então, muito antes de haver lesão, né, de células que vão descamar, daquela cascata do ácido araquidônico que vocês tanto já conhecem, né, os polimorfos que estão ali, eles não respondem nem à infecção, nem à inflamação, porque ainda não tem inflamação instalada, né? Só vai acontecer o processo inflamatório durante a menstruação, né? Então, a dor que vem, né, da presença do sangue na cavidade uterina, e faz com que o útero se contraia para poder expulsar, né, o sangue que está ali, né, armazenado. Vai ser armazenado da descamação do endométrio. Isso lá no útero. E eu estou observando aqui embaixo na vagina. Vou deixar bem frisado isso. Então, aí vocês estão vendo o último slide, que é o mesmo do que a gente começou no início lá. Um novo ciclo se inicia e eu tô vendo aí as hemácias, eu tô vendo as células superficiais basofílicas, né? Um esfregaço sujo e um novo ciclo vai se iniciar. Aqui é só para vocês verem uma célula superficial em navete, que está em plicatura, ela está tão repleta de glicogênio que ela se dobra, né, de tão cheia de glicogênio.
Esse quadro ele é bem importante, ele está em francês, mas não tem problema porque eu posso traduzir para vocês. E vocês vão observar que lá no topo a primeira palavra que tem é período, né? Então a gente vai estar observando a presença de 2 períodos, que a gente chama de folicular e luteínico, né? Folicular luteínico. E as fases do ciclo, o ciclo dividido em fases dentro desses 28 dias. A fase menstrual, de 1 a 5, a folicular média, de 6 a 10, a pré-ovulatória, de 11 a 14, a pós-ovulatória, de 15 a 18, a folículo luteínica média, de 19 a 23, porque isso vai variar muito de mulher para mulher, e a fase pré-menstrual, de 24 a 28, tá? O que é interessante a gente observar é o que vem logo embaixo, que é o índice estrogênico. Então, a gente pode observar que o índice estrogênico sobe bem no meio do ciclo. Ele se inicia lá com 15, 30 e vem para 70. Depois, ele decresce novamente, 35, tá? Então, ele faz um pico e decresce, faz uma curva ascendente, uma curva descendente, bem no meio do ciclo. Mostrando, então, que aquela primeira fase, né, a fase onde eu vou observar que meu estrogênio está em concentração maior, é responsável por esse índice estrogênico. Então, aquelas células, né, que ficam bem vermelhas, elas estão respondendo à ação do estrogênio e dessa forma armazenando o glicogênio intracelular. As células intermediárias eu vou observar mais nas 2 pontas do ciclo, tanto no início do ciclo quanto no final do ciclo. É o momento em que eu vejo a percentagem aumentada. As células basais 0 então não posso ter, porque célula basal, quando ela aparece na minha citologia, né, ela deveria estar lá na camada basal. Mas se ela aparece na minha citologia, isso mostra que alguma coisa de errado está acontecendo e é câncer, né? E vocês vão ver isso no módulo de proliferação celular. Então, a aplicatura, que é aquilo que eu acabei de mostrar, células em navete, a mesma coisa, sinônimo, né? A gente vai observar aí na fase pós-ovulatória, no momento em que a concentração de estrogênio e de glicogênio intracelular em resposta a esse estrogênio é máxima. E a gente vai ver aquele macerado celular também no final, né? Mais ali no pós-ovulatório. A gente vai observar os polimorfonucleares que começam a aparecer na fase pós-ovulatória, e aí vem, né, os polimorfos aumentando a sua concentração até a fase pré-menstrual, mostrando então que ele migra um pouco antes da menstruação, já para preparar, para deixar tudo pronto para quando vier a menstruação. E os bacilos de Dodeline também, que vão responder a esse acúmulo de glicogênio, quer dizer, eles vão ter muita comida, né? Eles vão ter muito substrato para se nutrir e assim proliferar, e essa proliferação vai aumentando à medida da utilização desse glicogênio que estava ali armazenado. Então a gente vê um aumento na pós-ovulatória, depois na folículo luteínica média e na pré-menstrual. E a citólise a gente vê lá no finalzinho, né? Porque quando aparece muito bacilo de Dodeline, um dos efeitos disso, para que haja também o controle e o retorno à normalidade, seria a citólise, né? Então acontece ali a destruição dessas células. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês essa aula tenha servido para alguma coisa, que ajude vocês a entender esse ciclo menstrual. Isso aqui é uma pincelada, é apenas uma pincelada sobre o assunto, que vocês vão ter que se debruçar, estudar muito o ciclo menstrual para poder compreender minimamente o que se passa com essa mulher e compreender também os outros momentos de vida dessa mulher, como a gravidez, como a menopausa e etc. Então é isso aí. Obrigada por ter chegado até aqui e espero que eu tenha ajudado vocês.